1 Crônicas capítulo 11, Davi é ungido rei. Aqui, se você percebe bem, a história de Saul, toda ela está resumida somente no capítulo 10. Só fala da morte dele, porque era necessário. Não fala nem dos erros dele. Porque como já falei, o livro de Crônicas não se prende aos erros, mas procura mostrar o lado positivo de Deus, os aspectos positivos dos homens também. Agora, no capítulo 11, outra história também muito importante é de Davi. Só que aqui no capítulo 11, nós verificamos que também é tudo bem rápido, bem resumido, a respeito da narrativa de Davi. Vamos ler verso 1 que diz: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne, quer dizer, parentes próximos. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. Vê se você percebe, aqui a história de Davi já entra direto no momento em que ele foi consagrado rei, ungido rei, em Hebrom, que era sobre a tribo de Judá. Não tem a infância dele, não tem a unção dele na casa dele, não tem ele lutando com o gigante, já entra direto, percebe? Porque, como eu disse, Crônicas vai direto a tais assuntos. Então aqui mostra que o povo de Israel já estava se ajuntando a Davi. E automaticamente, quando Davi passa a ser rei de Hebrom, e depois ele vai ser rei de Israel, nós sabemos que existe um período de distância, que ele reinou primeiramente 7 anos e meio em Judá, depois 33 anos sobre todo Israel. Mas aqui você percebe que já está tudo rápido. Inclusive no verso 4, já está falando da tomada de Jebus, que era Jerusalém, que na ocasião estava sob o domínio dos filisteus, dos jebuseus. Olha no 5. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Ó, tudo rápido, muito rápido. Aqui já aparece Davi dominando a cidade de Jerusalém e transformando-a na capital de Israel. Meia dúzia. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. O Joabe, que foi general de Davi, aqui tem uma narrativa que não fala nas outras passagens. Aqui diz que ele planejou a invasão. Inclusive, essa invasão que foi feita através da tubulação de água, o Joabe entrou com seus homens pela tubulação, saiu dentro da cidade e tomou a fortaleza de Sião dos jebuseus. Por isso que Joabe, filho de Zeruia, que inclusive a Zeruia era tia de Davi, e aí Joabe passa a ser automaticamente primo do mesmo, ele foi colocado como o primeiro, o chefe do exército. 7. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Por que Jerusalém passou a ser chamada cidade de Davi? Porque Davi foi o seu conquistador. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Veja bem aqui o que nós estamos lendo. Do versículo 1 até o versículo 9, tem praticamente um período de história, mas muito grande. Por que você percebe isso? Porque aqui não aparece Davi na sua adolescência, nem no período da perseguição, não. Já entra Davi direto, sendo ungido pela tribo de Judá. Só que do versículo 4 para frente, aparece ele dominando Jerusalém. Só que isso aconteceu quando ele foi rei de Israel, porque ele na verdade foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido por Samuel em família. Ele foi ungido pelos judeus em Hebrom. E depois ele foi ungido por todo Israel. Só que aqui já faz um pacote direto. Mostra ele sendo ungido sobre Judá
e depois ele dominando a fortaleza de Sião, e depois ele faz o quê? Um fortalecimento, porque quando faz aqui do versículo 8 em diante, fala desde Milo, Milo é torre de vigia, então Milo é a parte de baixo do mapa, e quando fala fortaleceu todo o circuito quer dizer todo o território em volta da cidade de Jerusalém. E dali para frente ele passou a organizar o reino de Israel. Por isso que no 9 diz que ele ia cada vez mais aumentando e crescendo. Isso quer dizer que Davi, ele já entra aqui como aquele que fazia a vontade de Deus. Perceba, o capítulo 11 já entrou em contraste com o capítulo 10, porque enquanto Saul foi reprovado porque não fez a vontade de Deus, Davi prosperava rapidamente porque fazia a vontade de Deus. A partir do versículo 10, tem a narrativa dos valentes de Davi, que na verdade são 37. Só que na verdade aqui são nomes que têm omissões. Então tem algumas passagens que você vai trocar aqui, você não vai entender. Como por exemplo, aqui no início, nós temos 3 principais valentes, que lá no livro de Samuel, eles são descritos como Eleazar, Josebe-Basebete e Sama. Aqui não aparece Sama, só aparece Jazobeão, que na verdade é o mesmo Josebe-Basebete, lá de Samuel, e aparece Eleazar. Então o cronista, ele sempre tem esse problema aqui. De vez em quando, não aparece uma réplica daquilo que você viu nos livros históricos anteriores. Vamos ler a partir do 10. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. Esse Jazobeão, como eu falei, lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23 propriamente, ele é chamado de Josebe-Basebete. Aqui é chamado de Jazobeão. E depois nós temos o segundo aqui no 12. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta. Ele estava entre os 3 varões. E este esteve com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Olha só, essa questão aqui também, porque o segundo, Eleazar, aparece. Só que lá, o que você tem, que seria o terceiro, não aparece aqui. Existe uma omissão do nome do terceiro, que seria Sama, que foi e é Sama. Então aqui já aparece Jazobeão, que lá chama de Josebe-Basebete, e Eleazar. 14. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus. E promoveu o Senhor um grande livramento. Perceba, aqui diz que o Senhor promoveu um grande livramento, tirando totalmente o mérito humano. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, quer dizer, a rocha, a Davi na caverna de Adulão, quando Davi estava fugindo de Saul. E o arraial dos filisteus estava acampado no Vale dos Refaíns, quer dizer, o Vale dos Gigantes, que é um território que ficava na região entre o território de Judá e entre o Filisteu, o território da Filístia. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Porque o Davi, a gente sabe que ele era belemita. Então isso aqui ele fez como que um suspiro, como uma ânsia, um pensamento. Ele falou: quem dera que eu estivesse lá na minha cidade, bebendo água da minha fonte. O que aconteceu? Aqui diz que aqueles 3 homens romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Quais 3 valentes? No caso seria Jazobeão, pela essa versão, Eleazar e Sama. Sama não está aqui.
Agora já na versão lá de 2 Samuel 23, já vai aparecer Josebe Bazebete, Eleazar e Sama. Agora, essas questões você fala, mas são erros. Por que o cronista não escreveu? Bom, porque ele não escreveu, porque ele esqueceu ou porque não foi inspirado. Eu prefiro ficar com a segunda alternativa. Se não entrou é porque não era para entrar. Lembrando que sempre nós devemos nos manter no testamento, na escritura original. Então sempre Crônicas é o segundo plano. O primeiro plano é lá atrás, é o original. Verso 20. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual brandindo a sua lança contra 300 os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém não chegou aos primeiros 3. Aqui é o seguinte, está dividindo de 3 em 3 pelos feitos dos heróis. Então está dizendo que esses daqui foi uma outra sequência de 3, mas que não alcançou a primeira. Aquela primeira que eu citei, de Jazobeão, Eleazar e Sama. Então aqui fala de uma outra linha abaixo. 22. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Aqui é o seguinte, Benaia também teve muito destaque, filho de Joiada. Esse daqui foi na frente, sucessor de Joabe como general do exército. Quando fala leões, fortes leões de Moabe, se refere a homens de guerra, homens corpulentos de Moabe. Agora, quando se refere ao leão dentro da cova no tempo da neve, aí é o leão, o animal leão mesmo. Então tem leão homem, o leão animal. Também feriu ele ao homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como eixo do tecelão. 5 côvados, esse elemento tinha aproximadamente 2,5 metros de altura, porque na Filístia era cheio de gigantes, assim como naquela região todinha ali dos filhos de Anak. Você lembra que os nefilins, eles tiveram influência em várias culturas, e também na egípcia. Tanto é que você vê até hoje naquelas ilustrações antigas. Então aqui diz que ele feriu esse homem egípcio de grande estatura, de 2,5 metros. Ele tinha uma lança como o eixo do tecelão, quer dizer, tipo aquela foice da morte que nós vemos, né, nos filmes. E diz que ele tirou e arrancou dele, aqui, ó. Ele desceu... Aqui. Mas desceu com ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Então quer dizer, o Benaia arrancou a arma desse gigante e matou-o com a sua própria arma. 24. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre. Contudo, não chegou aos 3 aos principais. E Davi o pôs sobre os da sua guarda, porque ele passou a ser administrador do pelotão da força especial, digamos assim, da tropa de elite de Davi, que era um grupamento formado pelos pereteus e pelos quereteus. Versículo 25. E eis que dos 30 foi, 26. E foram os heróis dos exércitos. Aí vem agora a relação geral. Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodita, Reles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Urazita, Itai, o Aioíta, Maarai, o Netofatita, Relete, filho de Baná, o Netofatita também, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piranotita, porque tem o Benaia, que é o filho de Joiada, e tem o Benaia Piratonita. Hurai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baurumita, Eliabu, Saalbonita, dos filhos de Razém, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Hefer, o Maqueratita, Aías, o Pelonita, Rezro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, aquele famoso Urias de Davi e Batseba, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas.
Todavia sobre ele havia 30. Hanã, filho de Maaca, e Josafá o Mitenita. Uzias o Astarita, Sama e Jeiel, filhos de Orotão, Aroerita. E Gediel, filho de Siri, e Joá, seu irmão, Otizita. Eliel, Maavita, Jeribal, e Josavias, filhos de Eunaã, e Itma, o Moabita. Eliel e Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta. Tanto Ita, não é? Aquele velho segredo. Sempre que vem Ita no final, tu tem que tirar a raiz, você vai ficar com a cidade, que é a região que o cara mora. Tipo, o Carmelita, tira o Carmelo, vai ficar o Ita. Então ele era de Carmelo. Amon, Amonita. E por aí vai. E você percebe que no meio desses valentes, que na verdade são 37, mas aqui não fala 37, porque tem uma falha. Aqui não é como lá no original. Lá é 37, que só fala hoje valente, porque está diferente de lá. Mas você percebe que esse grupo, tinha elementos sortidos. Porque esses 37 valentes de Davi é como se fosse uma tropa de elite. É como se fosse uma tropa de elite de Israel. Agora tinha a guarda pessoal de Davi, que era no caso os quereteus e os peleteus. Enfim, você percebe que havia uma mesclagem. Homens que não eram nem sequer de Israel, eram de outras nações, mas mostravam fidelidade a Davi muito mais do que aqueles que eram, na verdade, até mesmo da própria nação de Davi. Então aqui nós tivemos primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 11.